Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma excelente férias, um mês de férias. E eu estou aqui para desejar boas-vindas a todos. Para quem é novo aqui neste canal, meu nome é Késia Botelho e eu estarei com vocês até o final do ano com as aulinhas de história do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Venham todos comigo, sejam muito bem-vindos. Beijos! Então vamos, meus queridos, começar aí a correção. E o tema de vocês essa semana é relação entre os modos da vida nômade e sedentário com o espaço geográfico. Então vamos aqui, ó. Você compreenderá a importância da formação e da consolidação das monarquias absolutistas no período moderno e reconhecerá o humanismo e o renascimento como movimentos que romperam com a mentalidade medieval, difundindo uma nova visão de ser humano e de mundo que influenciou todos os setores da vida do Ocidente. Então, nesta aula, você vai recapturar um pouco de humanismo, de renascimento e das monarquias absolutistas. Sempre que nos lembramos do tema do renascimento, associamos esse movimento cultural com a imagem de grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias. Aí nós temos aqui, ó, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que é essa primeira imagem aqui. Todos conhecem essa imagem sem distinção, né? Pietà de Michelangelo, que é essa escultura aqui. A Escola de Atenas de Rafael Sanzio, que é essa pintura aqui. As artes plásticas acabaram se transformando num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista, espelhando por meio de seu intenso desenvolvimento os acontecimentos mais marcantes do processo de reconfiguração das relações sociais e mercantis daquela época. Sob a influência do humanismo, os renascentistas entendiam que a arte deveria ser algo vivo, dinâmico, humano, ou seja, um retrato da própria vida. Eles consideravam que a obra de arte deveria levar quem a contempla a imaginar mais do que o espectador vê. Essa nova perspectiva abriu as portas para a Idade Moderna, que apresentava como uma proposta distinta da velha Idade Média. Segue abaixo a linha do tempo para que você possa retomar as informações trabalhadas nessa semana e também receber os principais acontecimentos da Idade Moderna. Essa linha do tempo aqui, gente, é uma linha do tempo muitas vezes questionada por alguns historiadores, que ela tem uma visão europeia, né, dos acontecimentos, dos marcos que dividiram a nossa história. Nós temos aqui a pré-história, depois, com o aparecimento da escrita, nós temos a Idade Antiga, depois em 476, nós temos o início da Idade Média, em 1453 a Idade Moderna e, por fim, em 1789 a Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos até a atualidade. Então, nós vamos focar aqui agora na Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, né? A fase do mercantilismo, do capitalismo industrial. Quais foram os marcos que separaram aí a Idade Média da Idade Contemporânea? Está aqui, ó, a queda de Constantinopla. Nossa, mas isso foi muito longe. E aqui, a Revolução Francesa. Nossa, eu não estou sabendo nem riscar o negócio no lugar certo. Mas, enfim, é isso aí. Então, neste período, houve o renascimento cultural, a reforma protestante, o absolutismo, a expansão marítima, o colonialismo, as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana e Gloriosa, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. Então, todos esses acontecimentos aqui, ó, marcaram, então, a Idade Moderna. Para você saber mais, nós temos aqui as sugestões de livro, de filme. Gente, o livro, o filme, O Mercador de Veneza, Romeu e Julieta, é perfeito, perfeito. Vocês precisam se apropriar desses maravilhosos livros, dessas obras de arte perfeitas. Esse filme Lutero também super indico, é muito bom, maravilhoso, dá para você entender muito bem
como é que iniciou a Reforma Protestante, como ela mostra um bom período da Reforma Protestante. E mais abaixo aqui tem sugestões de documentário, de videoaula. Pega a apostila de vocês, o PET, dê uma olhadinha e acesse isso aí para vocês ficarem por dentro do assunto e adquirirem mais conhecimento. Vamos então para a atividade. Muitos historiadores denominam a Idade Moderna um período que vai do século XV ao século XVIII. O texto a seguir discute o conceito de modernidade empregado nessa denominação. Leia-o e faça o que se pede. À primeira vista, talvez haja muito poucas outras noções que contenham uma dose considerável de fluidez e incerteza. Os compêndios referem-se ao início dos tempos modernos e à Idade Moderna, como se tratando de coisas absolutamente claras, evidentes mesmo. Mas, a rigor, o que vem a ser definir uma época moderna? Aí está definindo aqui, ó, contrastar o atual, o recente, ao que é velho e ultrapassado. Seria uma resposta possível a essa pergunta, comprovada através das ideologias que se pretendem inovadoras face ao existente. Origem, assim, de sucessivas modernidades. Então, venho aqui para a letra A. Pesquise em um dicionário de língua portuguesa o significado da palavra moderno e registre-o no caderno. No caso, vocês, meus alunos, vão registrar no link. As definições que você encontrou são parecidas ou diferentes com o seu entendimento sobre a palavra? Explique. Então, no dicionário eu peguei online, no dicionário Aurélio Online. Coloquei as definições que tem aqui. Você não precisa colocar as 3. Se você colocar uma, já tá bom. Que pertence ao tempo presente ou uma época relativamente recente, atual, odierno, atual. Ou que tem pouco tempo, por oposição ao que é velho, novo, recente. Exemplo, comprei um carro moderno. O carro antigo era velho. E a última aqui, que está à frente do seu tempo. Um exemplo, minha avó é super moderna. A sua avó tem ideias mara da atualidade, né, que você se identifica, então você acha ela super moderna. Então, são vários conceitozinhos para você explicar o que é moderno. Mas você pode ter achado outras opções, né, de outras palavras de outros dicionários e também não vai estar errado, eu espero. Na história, né, o moderno aqui é entendido como posterior ao fim da Idade Média, né, que vai até a Revolução Francesa, que é o que eu mostrei para vocês naquela linha do tempo, e o que apareceu depois da Antiguidade Greco-Romana, também considerado moderno. Letra B. Segundo o autor, de que maneira se define um período como época moderna? O que significava ser moderno na Europa no século XVI? Aí tá aqui, de acordo com esse textinho que a gente acabou de ler aí, ó, significava contrastar o atual, né, colocar em xeque o que era atual, o recente, em relação ao que é velho e ultrapassado. E o que era ser moderno no século XVI? No século XVI, era estar em sintonia com os avanços das ciências e das novas mentalidades. Era, portanto, não mais acreditar apenas na transcendência, ou seja, na divindade, mas também na materialidade e individualidade do ser humano. Concebê-lo, enfim, como um ser que possui sonhos, desejos e paixões. Então, você pode colocar essas duas coisas que eu coloquei aqui, ó. Aqui está em negrito, tá? Para responder as duas perguntas da letra B. A pintura a seguir foi feita por Lavínia Fontana, uma das mulheres mais proeminentes da arte renascentista. Observe a imagem e identifique as características da arte renascentista e, em seguida, por meio de uma pesquisa, explique a participação das mulheres nesse movimento. A partir da análise desta imagem, nós retiramos duas coisas muito importantes aqui. Então, olha. A primeira que eu coloquei foi realismo na representação da figura humana. Se você olhar bem aqui a imagem, você vai ver que as pessoas estão pintadas, né, com as características humanas perfeitinhas. Não tá aquela coisa achatada, cabeça maior que o corpo, nada. Tem um realismo aí nessas imagens. E depois nós temos aqui também a perspectiva
queria ter posto uma barra aqui, não sei por que não tá. Barra sombra. Por quê? O que essa perspectiva e essa sombra fazem? Dão um efeito de profundidade na imagem. Porque se você olhar aqui atrás na imagem aqui, você vai ver que tem uma decoração lá atrás com um tapete. Aqui dá para você ver nitidamente a criança sentada no colo e as que estão lá atrás, entendeu? Então, essas são características das artes renascentistas. E agora, a participação das mulheres nesse movimento. Eu coloquei aqui como que era o espaço reservado às mulheres naquele período, né? Ó, os espaços reservados para as mulheres em geral eram íntimos e os domésticos, a igreja e aos trabalhos de caridade. Porém, na Idade Média, muitas mulheres se sobressaíam nas artes, na guerra ou em outras profissões. Nas artes, como mesmo o próprio trechinho aqui da questão trouxe, fala aqui de Lavínia Fontana. Essa mulher foi uma das pioneiras respeitadas aí na criação de suas artes, nos quadros que ela pintava. E ela era uma mulher, né, que poderia ser taxada aí de estar muito à frente do seu tempo e tal, porém ela era bastante respeitada, ela era vista como uma pessoa influente naquele período. E teve outras também que, se você pesquisar, você vai encontrar, mas vamos focar mais ou menos nessa aqui no resuminho que eu fiz da questão. Na guerra aí nós temos exemplo de Joana d'Arc, né? E ou em outras profissões quer dizer o quê? Quer dizer que as mulheres ajudavam também os homens no trabalho no campo, elas trabalhavam em outros ofícios também, ok? 3. Aponte e explique os fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa, nos séculos XV e XVI, apesar de o enorme poder da Igreja Católica neste período. Então, gente, o que aconteceu? Nós tivemos aí o fortalecimento da burguesia, eles se uniram, se fortaleceram, cresceram a classe, apoiaram então a formação das monarquias estaduais, devolvendo assim o poder para a mão dos reis. Esses caras agora passam a governar o país, porque no período do feudalismo, por exemplo, os reis existiam, mas o seu poder estava fragmentado na mão dos condes, na mão dos duques, enfim. Depois dessa centralização, dessa formação das monarquias estaduais, o rei voltou a governar e, foi importante para que eles criassem uma lei única para a região. Por exemplo, França tinha um rei. Na região da França, as leis eram únicas, né? Não tinha aquele negócio de, o feudo tal cobra taxação de certos produtos e o feudo tal não. Então, isso foi importante, né? Essa formação dessas monarquias. O renascimento cultural, que trouxe várias ideias novas, né? Inclusive ideias de como o mundo era criado. E apareceram várias outras ideias artistas e jeitos novos de se enxergar as coisas, não mais pela fé, e sim pela razão. E aí também tínhamos grupos sociais descontentes com a igreja, principalmente quando se tratava da cobrança de indulgências, né? Meu parente está doente, eu quero comprar indulgência para poder ver se ele se cura, entre outras coisas que a igreja fazia que era arbitrária, né? A fé cristã, que até que surgiu o protestantismo aí através do Martinho Lutero. Mas enfim, basicamente é isso aqui que contribuiu aí para as ideias reformadoras, tá? Para o surgimento, inclusive, de novas religiões, que a partir da Reforma Protestante surgiu aí outras religiões. Então é isso, se foi útil, curte, compartilha com seu colega e espero nos vermos aí nas próximas aulas, tá bom?